Claro que a minha fé em Deus, né, me ajudou muito a passar por essa fase, mas também muito dos livros que eu lia, né, na minha juventude me ajudaram a me inspirar a continuar procurando um amor, mesmo que isso não deu certo para os meus pais, né? Bem-vindos ao Sem Título, um projeto que, assim como a arte, pode ao mesmo tempo ser efêmero e eterno. Eu sou a Paulinha. Eu sou Isadora e hoje a gente tá aqui com a Ellen, mais conhecida como Ellen Ancasco. A gente já vai saber um pouquinho mais sobre ela, mas antes a gente sempre faz umas perguntas pros nossos convidados pra sentir o nervosismo, deixar eles mais tranquilos. A pergunta é, biscoito ou bolacha? Bolacha, né? Depende, né? Depende. Explicação, explica. Pra mim sempre falou em bolacha, assim, mas eu sei que biscoito é aquele que é sequinho e bolacha geralmente tem um recheio ou tem alguma coisa. Pra mim também, pra mim é biscoito é recheado. Não, pra mim bolacha é recheado. Eu acho que é porque tu é de Araranguá, né? E a gente Tá explicado. Pra mim biscoito é o de polvilho e bolacha é o recheado. Entendeu? É, bolacha recheada. A gente fala bolacha recheada. Ah, sei lá. Mas geralmente no pacote tá escrito biscoito, quando é bolacha É. recheada. Mas a gente fala bolacha recheada. Injustiça. É verdade, faz sentido. É gírias. Mas então, Ellen, a gente tá super feliz, né? Porque a Ellen a gente conhece desde que a gente é criancinha. Fala um pouquinho da tua história, então conta um pouquinho quem é ela. Então, pra quem não me conhece, né, meu nome é Ellen de Andrade de Castro Correia. É um nome bem comprido que não caberia, né, num pseudônimo como escritora. Então eu decidi fazer a junção da primeira sílaba de cada sobrenome. Escritora? Né? Tu é escritora? Então, eu sou escritora. Comece de por aí. romance. Essa é uma profissão que eu iniciei há pouco tempo, oficialmente, né? Mas eu venho escrevendo livros de romance como hobby já desde meus 16 anos. E saiu esse pseudônimo, né? Que eu gostei. Foi o único, porque não tem, já pesquisei, Ancasco não existe. Mas eu gostei bastante desse nome, como ficou. E eu sou escritora de livros de romance. Já escrevi vários livros, mas alguns não estão completamente acabados ainda, alguns só têm a ideia, outros têm já rascunhos, várias coisas e eu tenho que organizar, outros já estão prontos, falta revisar. Sim. Vários processos assim, né, que ainda tem. É bem... Eu nem sabia que o Ancasco era, tipo, um pedaço de cada... Não sabia? Não sabia. Ai, Bem coisa de brasileiro, sabe? A Jovenil, do nome do pai com a mãe. O nome dela. Faz uma junção. Cara, mas dá um gostinho bom, porque tu vê como a literatura brasileira tem tudo do nosso jeitinho, Ai, né? não é só brasileira, não. Aquela que escreveu Crepúsculo, Stephanie Meyer, né? Ela, na hora de juntar o nome da filha do Edward e da Bella, juntou o nome da mãe de cada um. René, Esme. É que assim, eu não li o livro do Crepúsculo, assim. Achei, mas tudo bem. Tá, mas queremos saber um pouco mais de ti. Tua idade. Então, É casada, solteira? sim, eu sou casada, já fez 10 anos esse ano, em fevereiro. E eu nasci em Tubarão, né, do ladinho ali de Araranguá, de Criciúma também, onde vocês moram hoje. Eu nasci lá, mas como a minha mãe, ela é de Florianópolis, quando eu tinha 9 anos, aí a gente acabou voltando pra Floripa. Moramos em Palhoça, né, que é do lado de Florianópolis. E até hoje eu moro ali. E aí, com 9 anos eu vim pra cá, aí quando eu tinha uns 12 anos, os meus pais, eles acabaram se separando, tentaram voltar, e aí depois acabaram se divorciando de vez, assim, quando eu tinha 14 anos, aí foi definitivo. E isso me marcou bastante, porque óbvio que para um adolescente já passa por várias dúvidas, várias coisas pela adolescência, mas para mim isso não mudou de fato quem eu era, né? Porque eu tive muita base assim que os meus pais já me deram desde a infância e incrível assim porque claro que a minha fé em Deus, né, me ajudou muito a passar por essa fase, mas também muito dos livros que eu lia, né, na minha juventude, me ajudaram a me inspirar a continuar procurando um amor, mesmo que isso não deu certo para os meus pais, né? E eu queria muito influenciar as pessoas dessa forma, sabe? E até me emociona um pouco, porque para mim foi impactante os livros na minha vida.
né? Eles me influenciaram positivamente para que eu continuasse nessa busca, né? Continuasse tendo esperança de que um dia eu ia encontrar um amor de verdade, né? E todas as pessoas buscam isso na vida delas, né? E através dos livros eu tento fazer isso, através da minha escrita, né? De influenciar as pessoas e lembrar elas de que existe o amor, só que no tempo certo vai aparecer pra ti, né? A pessoa compatível vai aparecer, tem que ter paciência e continuar procurando. Então vamos começar lá da tua infância. Tua infância Barbacena, já viu esse meme? Ai, gente, olha, eu fazia cada coisa. Meus irmãos, eu sou mais velha, né? De 3 irmãos. Vem o David, o Estevam. Não parece, e a porque é a mais baixinha. A gente sempre fala isso, eu sou a mais baixinha, agora eu sou a pequenininha da mamãe. E aí os meus irmãos são, o Estevam, né, muito alto, ele acho que é 1,88 m. É mais que o Paulo. Gente, ele é bem alto. E o David, eu não lembro agora a exata altura de todo mundo, Se mas tu souber, ele é mais alto que eu, se né? tu soubesse, eu ia me impressionar, porque eu não sei dos meus irmãos. Também não. E a Bia é mais alta que eu também, é a caçula. Mas, eu usava eles tudo de cobaia, gente. Cada coisa que eu fazia, que eu fico assim, minha nossa, como é que estão vivos ainda? Irmão mais velho tem essa assim, vamos fazer isso se junta com o segundo mais velho e vai fazer as coisas, né? As ideias mirabolantes. Os planos assim, mirabolantes. Mas nada assim que se machucava muito, só de leve. De vez em quando, assim, pra dar um anticorpos, então... Mas o que né? Não, e engraçado como o mundo é pequeno, né? Primeiro, pra quem não sabe, a gente é da mesma religião, né? Segundo, o marido da Ellen serviu missão na mesma missão que o Paulo, na mesma época. Eles se conhecem já há um tempão. A Ellen conhece a Pauline de quando morava lá em Tubarão e a gente passou a juventude. De antes dos 9 anos, de antes dela ir pra Floripa. E a gente passou a juventude toda junta, fazendo tudo, depois, antes, né, até nas moças e tal. E nossos pais se conhecem tudo, né? Sim. Da juventude tudo, né? Gente, é bom demais. Tá tudo Se você é bem. da Estaca Tubarão, lembra da Ellen pequenininha incomodando nas caravanas de São Paulo? Eu era bem boazinha. Eu acho, né? Não sei, eu tô chutando aí, fala aí. Comenta aí Vocês vão embaixo. lembrar, não lembro de nada. Só lembro assim de tomar suco de laranja, de dormir lá naquele dormitório. Suco de laranja. Vai assistir Rei Leão? Era o que passava? Só Rei Leão que Eu não passava. lembro de tu não desenho lembra? assim, eu lembro de brincar no parquinho, daquele corredor que tinha as bolinhas no chão, ficava derrapando assim o chão, pé no chão. O parquinho que não tem mais, né? Tipo, Não tem só mais. é das antigas. Antigamente tinha, depois de um tempo eles tiraram. Ai, que dor. Mas É eu porque também lembro do parquinho. Eu lembro do Rei Leão. Pra mim, na minha cabeça, a fita. Rei Leão? Eu botava a fita, bota a fita. A fita do Rei Leão. A moça da Disney, né? No alojamento. Eu lembro do cheiro do feijão até hoje, que é aquele Olha alojamento, só. gente. Aí, então, a gente lembra de umas coisas. Pensando sempre com a barriga. Ah, delícia, feijão. Tem gente que não gosta de feijão, né? Eu não gosto. Como assim? Assim, não é o tipo de comida que eu... Nossa, mas eu como, entendeu? Mas não é assim, feijão, vamos comer um risoto. Óbvio que eu prefiro qualquer coisa do que outro feijão, entendeu? Sim, sim. Mas aí a gente Eu tá... amo feijão. Tu já ama. Arroz, feijão, bife, batata frita. Ai, minha comida Não. preferida. Nossa. Arroz, feijão, A minha purê já de é- batata e bife acebolado. A minha é estrogonofe de carne, arroz branquinho com batata palha, assim, ó. Não tem feijão. também. Ai, não. Mas é bom. Delícia. Ai, vou parar de falar. Mas a gente tá lembrando, assim, da nossa infância e uma coisa que eu me lembro muito da... Essa aqui lembra da infância. Esse aqui eu lembro da infância, né? Infância. É que quando a gente era adolescente, a gente tinha um grupinho lá de amigas, né? Era nós, tinha a Elise, tinha a Cris, a Sara, e a gente combinava de ler os mesmos livros. Eu não lia. Porque elas eram vocês eram super românticas já, né? E tu não falou tua idade? Ai, desculpa, eu tenho 29 anos. Então tá. Às vezes ela não queria falar, né? Não queria revelar. Não, eu esqueci. Porque Vai me lembrando. é a mesma idade minha e dela, né? Aí eu pensei, naquela época a gente combina. Tu é jovem, não fica assim. É mais velha? Eu tenho 32. Ela falou a idade, guria. A gente Vocês me respeitem. somos eternas as jovens. Mas assim, vocês faziam tipo assim, uma começa a ler um livro, todo mundo emprestava ali o mesmo livro, né? E aí lia Nárnia, Harry Potter, que a gente era viciada em demais, Harry adorava. Potter, né? E ensaio Ainda do... sou. Crepúsculo. Que outros livros mais te influenciaram, assim, que tu marcou a tua infância? Adolescência ali, né? Um que foi, acho que um dos primeiros que a minha mãe me deu
pra eu ler. A gente não tinha muita condição de comprar o livro assim, né, na livraria, mas ela comprava em sebo aí, né? Poliana Moça, Poliana... Poliana foi... O Pequeno Príncipe, esses clássicos assim que traz essas mensagens, né, esses aprendizados bem gostosos, assim. E alguns de William Shakespeare, eu nunca me esqueço, o primeiro que eu li, até postei uma vez no Instagram, Muito Barulho por Nada. Foi o primeiro livro assim que eu li sem gravurinha, assim, sem gravura. Tem mais texto do que gravura. Tem, né, às vezes uma página ou outra pra representar o personagem, pra gente poder visualizar ele. Mas, foi o primeiro livro assim que eu li. E de William Shakespeare eu li alguns assim que eu gostei bastante, mas não vou lembrar de cabeça todos. Mas esses ali, né, Poliana e tal. O Jogo do Contente. Eu nunca assisti, nunca li Poliana. Tem série, coisa assim, Eu dizem, nunca né? vi a Eu nunca série, vi assim. também. Eu também, o meu primeiro... A gente até tem um vídeo aqui no nosso projeto. Depois de ver esse vídeo aqui, você pode ir lá no nosso canal e dar uma olhadinha, que a gente fala sobre livros, a gente fala nossos primeiros livros. Sábado passado. Às vezes A Pauline com o calendário tudo na cabeça, porque a gente grava antecipado, né? Oxe, menina! É porque eu tenho que terminar de editar. Mas assim, a gente fala bastante dos nossos primeiros livros, de como impactou a nossa vida. Sim. Realmente, como tu falou, impacta bastante, né? E até ia te falar, tu tem filhas agora, como é que conta um pouquinho mais sobre esse lado? Isso é uma alegria da minha vida, assim, né? Mas é desafiador essa parte, porque tentar equilibrar esses dois, né? Nesse lado profissional que eu me encontrei, e ao mesmo tempo com a maternidade. Mas elas sempre vão ser minha prioridade, não adianta, assim, né? Na hora de tentar equilibrar, se tô dando muita atenção pro livro no momento, eu tento, Ellen, calma, né? Até foi um vídeo que vocês fizeram lá, né? Comentaram sobre o discurso dos pratos, né? Que a gente tem que aprender a lidar com as prioridades, né? E é isso mesmo que eu acredito também, porque a gente tem que ver o que é prioridade na nossa vida, o que vai trazer um resultado eterno, né? Não só pra essa vida. E pra mim, a família, né? Ai, eu não sabia que eu tô chorando. Ai, mãe, é chorona. Eu fiquei chorando depois que eu né? tive Mais ainda do que eu já era. Na Valentina comecei isso, mas ainda não era tanto. Quando a Antônia nasceu, agora eu soltei. Agora eu assisto um filme, choro. Eu não era de chorar. Eu choro com filme e esse propaganda de margarina. Toca, não sei. Parece que abre o coração. Quando a gente tem filho, abre o coração. Aí fica mais sensível. A gente fica mais compreensiva também, né? Com algumas coisas da vida. Sim. E não tudo, assim, né? Ser mãe me ajudou e me abriu a mente pra muita coisa. Não só na hora de saber lidar com as crianças, mas com as outras pessoas. Mas também pra saber ser mais produtiva. Porque, gente, quando tens uma criança... Qual a idade delas? Desculpa te Uma interromper. tem 7 e a outra tem 3. São 4 anos de diferença, assim, de uma pra outra. Que ajudou bastante, assim, ter um tempo a mais, assim, pra uma ser mais independente do que a outra quando nasceu, tipo assim, né? Tu ainda tem uma idade mais próxima uma da outra, né? E aí eu não sei como é que tu faz. Imagina 2 bebês que tu tinha em casa, Como é que eu né? faço? Tem, né? Porque ainda tá... Ela ainda é bebezinha, a Tatá, né? Praticamente 2 bebês. Mas, é uma realização muito grande, assim, saber o resultado que vai tendo, né? Óbvio que a gente não vê todo o resultado ainda, né? Com as crianças, mas a gente vai plantando. Assim como também, né? Em qualquer área da nossa vida tem que... Eu ia te perguntar, tu introduz a leitura na vida delas, como é que é? Porque tu é a louca da leitura, né? Gente, demais, assim, óbvio que nem todos os dias eu consigo ler pra elas, né? Vou ser realista, tem dias, assim, que é muita correria, não tem compromisso, coisa assim, mas eu tento ler um livro pra elas todo dia, e aí a Ana também já tá lendo sozinha agora que ela foi alfabetizada, né? E eu incentivo bastante. Ela até tava lendo um livro pequenininho, assim, que não tem muita gravura também, de magia, um monte de coisa assim, bem fofinha pra idadezinha dela, né? Sim. Aí ela deu uma parada, ela, ai mãe, tô cansada de ler esse aqui, acho que ela deu não gostou uma enxadinha, assim. Aí eu, lê esse aqui então, que é o do Pequeno Príncipe. Aí ela tá deslanchando, mas tá gostando, aí vamos ver. Mas é importante a gente incentivar o tempo todo a leitura, né? Não só para as crianças, mas principalmente para as crianças, porque já iniciei esse hábito. Mas, gente, até eu tenho que voltar a ler mais esses livros, assim, né? Não só de romance, mas livros de autoajuda. Eu gosto de ler muitos outros tipos de livros. Mas com a correria, assim, do dia, às vezes a gente foca, né? Por exemplo, todo o tempo livre que eu tenho, livre, né? Eu dou atenção para escrever ou para estudar sobre marketing para poder
trabalhar um pouco mais com as vendas ali, como, né, aprender mais a vender na internet. Porque hoje em dia, acabou boca a boca, não vai até um certo ponto, né? E depois é pela internet. Eu seria, como é que é? Mentirosa? Tipo, se eu dissesse que eu não quero vender milhares de exemplares, tipo assim, né? Então, eu quero alcançar muitas vendas. E pra isso eu tenho noção de que eu preciso estudar pra poder chegar lá. Essa semana eu vi um vídeo que tava falando um pouco a respeito disso. Que hoje em dia não basta tu ser bom naquilo. Tu não basta tu ser bom, tu estudar aquilo. Mas tu tem que saber se vender. Então, tu estudou um monte, tu é muito bom naquilo que tu faz, tu tem o dom, ou tu foi atrás, enfim. Mas não é suficiente, ainda assim não é suficiente. Não é suficiente tu ser bom e não é suficiente tu estudar. Tu tem que saber se vender, se for tu, né? Se tu é um artista, tu é um negócio assim, tu tem que se vender. Ou se tu tá vendendo alguma coisa literalmente, né? Tu tem que saber como apresentar aquele produto, né? E as pessoas têm que aprender a se adaptar a esse mundo. Não adianta ficar assim, porque na minha época não era assim. Só querem saber de dancinha. Porque esses blogueiros não tem que dar valor a quem é bom de verdade. Mas na verdade eles estão sendo bons de verdade naquilo que eles estão se propondo a fazer. Então a gente tem que, na verdade, se adaptar. A gente pode ou não gostar, mas agora dizer que as pessoas não são boas ou coisas do tipo. Eu acho assim que nem precisa ser empreendedor. Eu acho que assim, tu tem que se vender sempre. Seja dentro de uma empresa, pra conseguir um aumento, pra conseguir entrar, tipo, quando você tá numa entrevista de trabalho, tu tá o tempo todo se vendendo, né? A tua imagem, ela é muito importante, principalmente tu que é escritora. E as profissões em gerais hoje em dia precisam dessa imagem, porque qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai no restaurante? Procura o Instagram, pra saber como é que é. Verdade, pra saber uma avaliação do Google. Ou procura a página no Facebook. Quando alguém te fala, né, alguma coisa, tu vai lá e... Até médico. Hoje em dia, a gente fala o nome de um médico, tu vai e bota pra ver se o médico tem Instagram, coisa assim. E aí tu olha, o Instagram dele tá sempre ali, então, legal, ele falou sobre essa dica, também acredito dessa forma. Então, assim, todo mundo hoje em dia já tá meio que direcionado pra esse digital. E tem que aprender ou se não quer aprender, que trabalhe o suficiente pra pagar alguém pra fazer, né? Porque, infelizmente, é necessário, né? É bem isso mesmo. É a prova social, né? Que a gente aprende, assim, nessa questão do marketing, que as pessoas vão buscar uma prova de que tu entrega algo bom, né? Que o teu produto ou teu serviço é excelente, né? E realmente a gente, com o olho, né? Aquela frase, né? O que é que se diz? Não julga um livro pela capa, mas a gente acaba julgando, né? Julga sim, Claro que julga. Eu julgo, me desculpe, mas eu olho uma capa e eu não sei se eu gostaria, tipo, será que tá representando bem a história? Tipo, o título também, né? O título, tudo. Faz pra parte, tudo, né? A gente julga, né? Por exemplo, tu vai numa livraria. Tem um pré-julgamento, né? É um pré-julgamento. Sim. Mas é como a gente até já conversou, desculpa te interromper, que a gente tem que tentar ir além disso, né? Tipo, não, mas eu vou experimentar. Talvez não agora, mas depois eu vou, né? E eu acho assim, numa livraria, tu tá com vários livros lá. É como no opções. Instagram, tu tem várias postagens. O que tu tem que criar é algo que chama a atenção e o olho da pessoa, que ela bata. E sabe quando tu passa assim? Isso é diferente. Que legal, né? E isso gerar um interesse pra aí a pessoa ver o conteúdo e falar, nossa, realmente valeu a pena, né? Sim. E aí, vamos voltar um pouquinho. Como que chegou, assim, porque não foi do nada, né, que tu decidiu escrever, assim, como que surgiu, assim? Então, quando eu tinha 16 anos, né? 16 o quê, né? Tinha 16 livros. Um dia eu chego lá. Eu tinha 16 anos, aí eu terminei o terceirão e tal, e comecei a faculdade. Comecei direito, porque eu não sabia o que eu queria pra minha vida. Aí meu pai, não faz direito, não sei o que. Beleza. Iniciei direito. E eu gostei, assim, da faculdade em si. Tem muita coisa boa. E tem bastante leitura também, né? E tem muita leitura, me ajudou muito com o meu vocabulário, sabe? Me enriqueceu muito o meu vocabulário, me ajudou a desenvolver esse lado da escrita. Só que aí teve uma fase, acho que foi já na primeira, não lembro exatamente, mas... Não, foi na primeira fase, acho que no primeiro mês, tá? Porque eu lembro a data, dia 10 de março de 2010. E eu tava na frente do computador e eu tava ali tentando fazer o bendito trabalho. E não vinha ideia, eu não sabia o que eu escrevi, eu já tinha lido a apostila, eu não sabia como que eu ia iniciar aquilo dali. Aí, de repente, veio uma cena na minha cabeça.
de 2 irmãs fugindo, não sei o que, elas estavam num mundo mágico, aí já comecei a viajar, né? Aí escrevi essa cena, eu tenho essa cena, já modifiquei essa cena, porque ao longo do tempo a gente vai melhorando também a nossa escrita, né? A gente vai amadurecendo também, né? Mas essa cena eu ainda tenho ela salva assim, né? Porque imagina, foi a primeira de todas que veio na minha mente. E eu não sei se eu tava querendo fugir muito do trabalho, aí eu imaginei 2 irmãs fugindo, né? Pode ser. Inconsciente. Não quero essa faculdade, vou! E aí, essa foi a primeira cena que veio na minha cabeça. A partir dali, parece que deslanchou, assim. Todas as vezes que eu tava na faculdade, ou eu tava no trabalho, ou eu tava no ônibus, em todos os lugares. Eu escrevia no caderno da faculdade as histórias. Mas Então, essa cena tinha a ver com o teu trabalho? Não, nada a ver. Ah, nada a ver. Nada a ver. Eu fiquei pensando, tá, mas aí ela começou a escrever... Foi uma escapatória mesmo. Porque Foi, poderia exatamente. fazer, tipo, as 2 irmãs fugindo, tinha a ver às vezes com a relação ali, né? Com alguma Aham. coisa do trabalho, mas... Não, não tinha nada a ver, tanto que é um mundo mágico, tipo... E aí, foi isso, assim, foi o start, né? Que legal. Aí depois, ao longo do tempo, eu me encontrei, assim, na escrita, mas era só como hobby, sabe? Eu pensava assim, tô escrevendo, um dia eu publico, mas tipo aquela coisa assim, tipo, vou juntando Sonho. as coisas aqui, um dia, né, quando der. Dos sonhos que a gente tem, né? Eu também tenho isso aqui, eu quero publicar um livro. Eu lembro que teve um... Nossa, não lembro qual episódio agora, eu acho que era um dos filmes... Que eu falei uma ideia de livro que eu tinha, Sim. falou, vai, pai, quando Você estiver no vai, banheiro, eu quero escreve. Quando tá no banheiro, dá um jeito. Dá um jeito de escrever, né? Dá teus pulos, eu falei. Você quer É. escrever um livro ainda? Dos sonhos eu quero também gravar um filme. Top. Se Eu já fiz um curta. contratarem um roteiro já esculpido, eu te chamo lá pra ir, tu já marca esse eu- sonho como cumprido já. Eu já tenho bastante Sonhar longe. ideia de livro, assim, né? Foi o que eu falei naquele vídeo, eu acho que era dos filmes que a gente tava conversando. Eu tenho várias ideias, tipo assim, umas 14, tudo só escrito assim, como se fosse um resumo da história, sabe? Tipo, aconteceria isso, da menina não ter acabou. Aí fica guardado lá e nunca faço nada, mas assim, o que te motivou então? Porque muitas pessoas então têm esse desejo de escrever. Porque eu digo de sonho, às vezes, sonhos. E o que te fez agir, né? Tirar o mundo da zero? Porque tu teve essa ideia da cena, escreveu lá e aí quando que começou realmente a acontecer as coisas? Eu acho que, como eu fiquei 12 anos, né? Porque foi ano passado que eu realmente decidi juntar tudo que eu tinha, separar e ver o que eu tinha de conteúdo e separar, organizar e tal. Como eu tinha muita coisa, que ao longo do tempo eu ia vindo muita ideia, ia desenrolando as cenas e outras ideias e tal. E aí, como eu tinha muita coisa, acabou que tinha um livro que tinha quase 600 páginas. Aí eu, isso aí dá pra fazer uma trilogia. Separem, né? Óbvio que depois que eu dividi, ainda aumentou. Porque é só ideias, cenas picadas. Depois que tu organiza numa sequência, tu tem que fazer juntar as pontes entre as cenas. Sim. Tem que desenvolver o personagem, a ambientação. E tem muitos detalhes por trás. Tanto que o primeiro livro, que eu vou publicar ainda esse ano, vai dar certo, esse ano ainda vai sair. É porque tem tantas coisas que a gente dá atenção, né? Por exemplo, a esculpida, eu ainda tô tentando estudar. Já achei que essa era a entender. trilogia, já queria continuar Ainda essa. não. Esse aí, Apesar de que ficou bem princípio, amarrada a história. tipo, finalizou de um jeito bem legal. E aí, eu preciso de mais tempo, assim, né? Pra conseguir dar conta disso tudo. Porque eu tenho que fazer tudo, né? Tanto as vendas, e inclusive a própria revisão dos outros livros para poder tentar publicar, ir atrás, né, dos outros detalhes de... Nossa, é muito detalhe pra lançar um livro, né? Como que tu chegou na gráfica, assim? Como é que funciona isso? Então, sobre o... Se é que pode contar, não sei. Porque assim, não sei, às vezes a gráfica tu tem essas coisas tipo, segredo de coisa. Não. Aquela bem chique. O dia que tu for uma escritora estilo Harry Potter, assim, que, nossa, o segredo de estado, dos roteiros, que não pode mandar por computador, que não pode roubar, né? Que medo. Chique. Tudo criptografado. O do Crepúsculo, quando ia lançar o 4º livro, foi um bafafá também, porque lançaram vazou umas partes na internet e a gente foi lá e vazou. Trabalho dela. Tadinha. Aquela coitada, mas eu li. Ai, adolescente, né? Aquele sou da minha
à noite, guria. Eu li quando tava na internet. Adolescente, né, gente? Mas desculpa também, Stephanie, desculpa. Se você estiver assistindo esse vídeo, a gente pede desculpa. Não, é porque ele chega pra gente, né? A gente fica assim, ai, cara, dá aquela coceirinha e não foi publicado ainda. Mas assim, hoje é uma coisa que, sabe? Sim, imagina, né? Nossa. Mas assim, o bom de fã mesmo, fã é que mesmo lendo isso, depois compra o livro, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Mas aí como é que foi que a gráfica? tá. Como que chegou? Então, ali, as editoras que eu tava tentando procurar, a maioria era gráfica com fachada de editora. Tipo, eles tinham um CNPJ de editora, tinham um certo apoio ali e tal, mas era mais gráfica, pra ter noção. Era mais impressão, né? Em venda. E aí, eles, pra ter noção, algumas só diziam assim, quantas páginas tem um livro? Nem pediu um manuscrito. Aí eu... Estavam mais interessados Vou mandar ali no orçamento pra fazer o orçamento, só pra ter uma noção, assim, de quanto que sairia. 7 mil, 5 mil... Nossa, era muito alto. E, tipo, um livro pequeno, E quantas cópias, assim, mais ou menos? A tiragem, se não me engano, de 100 livros inicial, assim. Dentro desse pacote, assim, de... Iriam publicar, né? Porque os registros ali, qualquer pessoa consegue fazer, assim. É só ir na CBL, né? A Câmara Brasileira do Livro. E fazer esses registros do livro, né? Qualquer pessoa, um autor independente consegue publicar um livro hoje. Não precisa de uma editora em si, né? Não necessariamente precisa de uma editora. É legal porque eles sabem todos os processos, todas as etapas antes de realmente registrar o livro. E aí foi Podem onde... te ajudar nessa... Porque querendo ou não, começa amadora, né? Então, Exatamente. Tu precisa também ter de um suporte, Exatamente. Né? E aí foi onde eu comecei... eu consumia muito conteúdo na internet, assim, YouTube, live, tudo que eu podia fazer, eu fiz, assim, na área literária, né? Tanto que, pra quem gosta, né, dessa área, assim, de querer, talvez um dia publicar um livro, segue a Lilian Cardoso. Ela é uma agente literária, que ela tem uma agência, né, que além de ajudar escritores a publicarem livros, eles também fazem divulgação dos escritores, né? Então, o Instagram dela é Lilian Cardoso. E ela é maravilhosa, assim, ela fala com muita propriedade, muito conhecimento. Ela tá, não sei, acho que 12 anos no mercado, assim, do livro. Acho que até mais, eu não lembro agora direito, mas enfim. E aí eu consumia muito conteúdo dela. E todas as vezes que ela comentava sobre alguma editora ou quem ela entrevistava, era de uma editora X, eu entrava em contato com essa editora, metia a cara e mandava e-mail, tentava ligar. Ai, desculpa. E aí... Se quiser. Então, pausa. Fica à vontade. A gente dessa vez trouxe balinhas também. Chique, né? E aí teve uma das vezes que aí só que a maioria tinha uma porcentagem, não só a porcentagem era um pouco ruim, mas no contrato, assim, eu ficava muito amarrada com relação a outras coisas, sabe? Um tempo muito maior, não sei. Não tinha uma liberdade caso quisesse fazer outros projetos. Exatamente. Se eu quisesse transformar em um filme, por exemplo, né? Eles também tinham direito autoral sobre o filme. Tipo, coisas assim, entende? Eu fico imaginando assim, Ellen... O quê? Não, meu filho jamais. Então, Eu não quero ser a protagonista, tá? Eu quero ser a Margaret? Não. Tá. É Margaret? A Margaret, Eu quero ser ela. A Margaret é a que... Ai, não, eu ia falar uns quadrinhos. Então. Tu tirou. Eu queria ser a vilã. Ah, né, vilã? É uma pessoa com personalidade forte. Eu gosto de fazer umas caras. E tu viu lá no Instagram que eu botei e fiz um videozinho. A minha irmã fez, né? Eu não tenho gente doce, Instagram... menina doce. Eu imagino a Catherine bem doce, assim. Aí eu não acho que Sim. Não, então, mas tu viu a Catherine, não, a Margaret? No teu videozinho? Então, ela fez um Reels com cada personagem, tipo, tem o Timothée Chalamet como personagem. Então, eu lembro só do Timothy, porque eu vi assim, isso, não vou assistir muito, senão vou ler o livro e vou ficar na cabeça. Aí foi dito e feito, né? Li pro Timothy, eu lembrava do carinho.